Graça e paz, queridos, amém? Que bom voltar, que bom retornar a esse lugar. Pastor, eu vou precisar me apresentar de novo. Eu sei que você já falou o nome, mas eu me sinto feliz em me apresentar novamente, porque quando eu vim aqui no ano passado, alguns rostinhos novos que estão aqui hoje eu não tinha visto, por isso é novos, né? Estou vendo pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu nome é Elisiário. Quem pode aí repetir assim de primeira? Né? É difícil. Né? Pois é difícil. Eu não sei de onde meu pai teve tanta criatividade de me dar esse nome, mas enfim, Elisiário. No Brasil só tem dois. Eu e um outro que eu ainda não conheci, sei que está por aí. Mas enfim, para nós é uma alegria voltar, ver vocês, rever vocês que nós já conhecíamos. Passamos um tempo juntos, né? Foi no acampa dentro, foi no retiro, né? Que fizemos aqui. Eu estive com os irmãos, portanto, eu conheço alguns de vocês. E para nós revê-los é um privilégio, uma alegria muito grande. E eu estava ali olhando, pastor, que trabalho bonito, né? Com as crianças, começando um trabalho novo. Isso é bom demais, gente. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que a igreja, quando a gente olha para as crianças, alguém levantou uma frase certa vez que diz que eis o futuro da igreja. Porque olha para as crianças, vê ainda elas pequenininhas, vai ser o futuro da igreja, né? Lá na frente vão ser os pastores, os ministros, os líderes e tudo mais. Mas eu costumo dizer que não é só o futuro, também, mas é o presente, né? É aquelas que motivam pais e mães realmente a buscarem ao Senhor, a estarem na casa de Deus. E isso para nós, todo trabalho que se inicia com crianças, realmente tem que ser motivo de alegria para o meu e para o teu coração. Amém? Que bom. Nós temos um trabalho com as crianças também lá em São Mateus, e é tão bom saber, né, que as crianças têm sido, num tempo de hoje, também fatores motivadores para trazer os pais para estarem na presença do Senhor. Amém? Certa feita, o jovem, que hoje não é mais criancinha pequena, mas ele já está um juvenil com 14 anos, chegou assim e disse, numa época que eu estava lá, trabalhando com o pastor Jeter, que era o pastor titular de São Mateus, e aí o Kaique, o nome dele é Kaique, chegou assim e falou, pastor, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Já sei, já defini, já está certinho. E eu disse a ele, olha que bom, fala para mim, compartilha comigo o que você quer ser. Aí ele disse assim, olha, eu quero ser pastor. Quero ser pastor da igreja metodista. Aí eu falei, que bom, mas isso aí, então, que boa escolha você fez. Você vai estudar, você vai fazer, né, as coisas certinho. Primeiro é o colégio, você vai ir para a faculdade, teologia, que tem que cair pelos caminhos. Você vai todas as coisas, assim você vai ser. Deus vai te honrar. Aí ele me lançou assim uma resposta inusitada. Pastor, mas eu quero ser agora. Eu quero ser agora, já, não é daqui, eu quero ser já. Aí eu disse a ele, você vai falar com o pastor Jet lá, se ele dá o cargo para você, você pega. O meu não, né? Mas, enfim, as crianças, elas nutrem essas vontades. E a maior vontade que uma criança nutre é estar na casa de Deus, mas elas não podem estar sozinhas, né? Muitas que estavam aqui pequenininhas não podem vir sozinhas. Você, pai, você, mãe, traz elas. E quando assim você faz, privilégio esse que eu não tive, né? Conheci o Jesus com 22 anos de idade, muitos que estão aqui também, poucos nasceram no berço evangélico, né? Esse privilégio nós temos que dar para os nossos filhos. Não é verdade? Não é aquela coisa assim, olha, o que eu não tive, eu dou para o meu filho. Não é assim que funciona? Os pais que estão aqui, olha, quando eu era pequeno, eu não comia, a minha infância foi precária, eu não tinha Danone. Danone, coisa, né? Eu não tinha, nós não comíamos Danone. E hoje eu quero comprar para o meu filho, porque eu sei que ele gosta, né? Eu não tinha um tênis novo todo dia de aniversário. Não tinha, era só no Natal e se tivesse dinheiro. Se não tivesse, era no outro, né? Então era muito tempo. E quando chegava, era o Conga, era o Quixute. Quem já teve Conga e Quixute, levanta a mão. Era esse, não é? Ia para a escola com eles, assim, aí os garotinhos ficavam olhando, isso aí é para jogar bola, não é para vir para a escola. Aí eu falei, só tem esse, eu vim para a escola com ele. Enfim, hoje a gente consegue dar um melhor para o nosso filho, que entendemos que aquilo que nós não tivemos de bom, nós entregamos de melhor para o nosso filho. E aí hoje eu entendo também que eu não tive a oportunidade de estar na casa de Deus, porque os meus pais não conheciam o Senhor, não iam para a igreja. Agora hoje eu conheço, portanto, ofereço isso para o meu filho e trago ele na casa do Senhor. Amém? Outro garotinho, o Gustavo, certa feita, ele chegou assim e falou, pastor, eu ganhei R$10 da minha avó, né? E eu quero dar o meu dízimo dos R$10 para a igreja. Quanto que eu dou lá do meu dízimo?
Aí eu, pensei, eu falei, Gustavo, sabe o seguinte, você vai lá, você vai dar R$1, que isso é os 10% daquilo que você ganhou, já que você quer dar o dízimo, não uma oferta, o dízimo do dinheiro que você ganhou. Aí, é R$1, pastor? Eu falei, é R$1, você vai dar R$1, que é os 10%. Aí ele pensou assim, ficou com a sua cabeça e falou, pastor, mas é pouquinho, né? R$1 só, vou dar 2. Aí eu falei, então dá 2, tranquilo, vou dar 20%. Então, ou seja, são coisas que as crianças aprendem e não tem outro lugar para aprender se não for na casa de Deus. Né? Não tem outro lugar, não tem outro espaço para que elas possam aprender, nutrir e fortalecer o desejo se não for na casa de Deus. Portanto, traga o seu filho na casa do Senhor. Gostei disso que o pastor disse, do rodízio, não faça rodízio. O rodízio você pode fazer, sabe o que é? Aquele que você vai lá comer a carne, você pode ir toda semana passar por ele lá, que não tem problema nenhum. Né? É gostoso, vale a pena se você pode. Mas, enfim, rodízio na casa de Deus, ele não é bom, né? Você precisa ser contínuo, ou seja, você está aqui hoje, aí você traga o seu filho na semana, nos dias de culto, você traz no domingo, isso é bom que te fortalece na direção, sem perder a direção, sem perder o alvo, e não dar nenhuma chance para aquele que não é Deus nos tirar do foco, que é estar caminhando com Cristo. Amém? Então, ou seja, rodízio não serve para o povo de Deus, a não ser aquele gostoso lá, das picanhas, das carnes boas que tem da vida. Queridos, abra a sua Bíblia, lá no texto de Êxodo. Êxodo, é o capítulo 14. Texto da palavra de Deus, um tempo gostoso, um tempo oportuno que a gente está tendo. Eu gosto sempre de entender e dizer aos irmãos lá em São Mateus que eis que nós estamos diante da verdade. E a palavra do Senhor nos diz que essa verdade, ela tem o poder de nos libertar. Essa verdade tem o poder de direcionar a minha vida e a sua vida a caminhar abençoados. E o que é caminhar abençoado? É caminhar na certeza que o melhor vai vir. Independente do estado que você está hoje, independente da maneira qual eu e você se encontra, há uma certeza na palavra de Deus que o melhor ainda está por vir. E essa promessa é lançada na minha vida e na tua vida. Então, portanto, nós precisamos realmente crer e descansar e nos alegrar nela. Porque se o melhor está por vir, queridos, não importa o que eu esteja passando hoje, daqui a meia hora, ao acabar do culto, ou então, por que não, pela fé, ainda no momento do culto, Deus pode visitar o nosso coração e nos abençoar de sobrenatural. Porque Ele é Senhor e pode fazer isso. Amém? Abra a sua Bíblia, lá no Êxodo, você que não abriu ainda. O capítulo do Êxodo é o capítulo 14. Lá no comecinho, né? No início. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo, já um pouquinho adiantado do início do capítulo, versículo 10 até o versículo 14. Esses 4 versículos, aliás, 5, né? Do 10 ao 14. Se você pode, aí, tomando o exemplo, a nossa irmã Gabi, se coloque de pé, né? Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Todos encontraram? Amém? Alguém que não encontrou, levante a mão e diga, eu não encontrei. Faça isso, não é brincadeira. Êxodo 14, versículo 10. Diz assim para nós. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, será por não haver os sepulcros lá no Egito, que você nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Uma pergunta foi feita naquele momento, e segue, por que nos tratastes assim, fazendo sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito, deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morramos nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, diga assim, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eis a palavra do Senhor. E o Senhor pelejará por vós, versículo 14, e vós calareis. Feche os seus olhos como você está, abaixe a sua fronte, abaixe ela um pouquinho, é sempre sentido de reverência àquele que é maior do que nós, e oramos a Ele. Senhor Deus e Pai, é na Tua presença, Pai, que nós nos reunimos,
é na tua casa de oração, nesse lugar especial, ó Deus, de cultuar ao Senhor que nós estamos. Portanto, Deus, tudo está ao nosso favor. Lemos a tua palavra, estamos orando e acreditamos, ó Deus, que nada pode nos impedir, Deus, de sentir a tua presença, de sentir o toque do Espírito Santo do Senhor, e sabendo assim, Deus, que esses acontecimentos se ocorrendo na nossa vida, em nosso meio, sentiremos, ó Pai, um avivamento, ó Deus, genuíno diante do Senhor. Por isso, ó Pai, obrigado por esse tempo. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada criança, cada idoso, ó Deus, toda a igreja que aqui está, e nos abençoa com graça e com misericórdia, Pai. Nós necessitamos, dependemos de Ti, Deus. Estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu costumo dizer que a cada tempo da nossa vida que nós passamos, né? Eu tenho 38 anos de idade. Muitos que estão aqui têm a minha idade, outros não, mais ou menos. Mas já vivi algumas etapas da minha vida e entendo que a cada momento que nós caminhamos e vivemos, cada ano que se passa, as coisas tendem a ficarem difíceis, né? Quem aqui já tem 60 anos de idade viveu algumas dificuldades que eu não vivi, né? Então está somando mais algumas. Outros que estão mais novos do que nós, né, vão viver ainda algumas que nós desconhecemos, mas a palavra já nos garantiu que no mundo nós passaríamos por aflições, por lutas e por dificuldades. Contudo, há uma direção dada muito direta e focada em nós, tem de bom ânimo. Isso quem falou foi o próprio Cristo. Assim como eu venci, isso ele dialogando e dizendo, assim como eu venci, eis de vencer também. Então essa palavra foi atual para os discípulos naquele momento, ela é atual para mim e para você. E eu quero entender com você que nós estamos vivendo um tempo de crise, né? Hoje não tem como mais a gente ligar, né, a TV, ler uma manchete no jornal, conversar aí na rua com os amigos, nos meios de relacionamentos, nas redes sociais. Essa palavra crise, ela está focada em todo momento. Vivemos em tempos de crise, tempos difíceis, em todos os níveis. E aí eu estava compartilhando dessa palavra com alguns irmãos, na igreja onde eu pastorei, junto com a minha família, e eu comecei a me perguntar o que fazer. O que fazer, né, em tempos de crise? O que fazer em tempos difíceis que nós estamos vivendo e que nós entendemos que ainda vão perdurar, porque a palavra já nos garante que no mundo jaz o maligno, ou seja, há dificuldades ainda por vir. O que fazer em tempos de crise? Aí eu comecei a pensar e a orar, buscar na direção, na palavra de Deus, e comecei a entender que em tempos de crise não tem outra coisa a fazer a não ser buscar ao Senhor. Não tem outra atitude a tomar a não ser buscar a Deus, clamar a Ele, a saber que é em tempos de crise que mais nós nos aproximamos do Senhor. É em tempos de turbulência, em dificuldade, que o ser humano olha para si, né? Que as famílias param, refletem, analisam as situações, e é nesses tempos que nós percebemos que nós não somos nada sem Cristo, que nós não somos nada sem o Senhor. E aí eu comecei a pensar que essa crise ela serve para algumas coisas. Essa crise que está perdurando, principalmente em nosso país, serve para algumas coisas, né? É nesse tempo que eu começo a temer algumas coisas também, né? Que as pessoas começam a temer e a pensar o que fazer. Olha, que decisão tomar? Eu devo ou não devo dar esse passo? Então essas crises, elas servem para mim e para você articular algumas coisas. E eu quero entender que a primeira e a maior articulação que eu e você precisa e deve fazer na crise é buscar mais ao Senhor. É nela que nós precisamos reconhecer, enxergar a nossa pequenez, as nossas limitações e reconhecer a grandeza e o poderio do Deus que nós servimos. E nesse tempo, queridos, que eu comecei a perceber que quando se fala de crise em nosso país, no desemprego, a criminalidade alta, a saúde péssima, a educação um caos. E aí eu comecei a perceber que eu não sou um estranho no meio de tudo isso. Eu trabalho, né? Você trabalha, nós trabalhamos, nós estamos lá. Possivelmente muitos amanhã vão para suas empresas.
Muitos amanhã vão ser direcionados às escolas, vão ser direcionados aos hospitais, numa consulta marcada, num exame a ser feito. E lá vai estar a crise batendo a nossa porta. Lá vai estar aquele momento onde o atendimento não vai ser bom. Nós, mesmo à distância, visualizamos, né, e acompanhamos a dificuldade que o nosso pastor Enoque passou por esses dias, né? Isso é sinais claros de um caos que nós estamos vivendo. Mas o que fazer diante de tudo isso? O que fazer num tempo que nós, sendo a igreja, mas sendo homens e mulheres viventes desse mundo, estamos inseridos dentro dessa situação? O que fazer? É em tempos de crise que nós oramos mais, clamamos mais ao Senhor, e isso é um fato. Mas aí eu comecei a perceber também, irmãos e irmãs, que as crises, elas não são novas, elas não são algo assim que nasceu o ano passado e perdura até esse ano. As crises já vêm de longa data, né? De repente só mudou a palavra, a forma de se tratar, mas ela já vem de longa data. E a gente começa a buscar na palavra de Deus e entendemos que homens e mulheres também passaram por crises, passaram por dificuldades, passaram por provações e lutas terríveis, e que se não fosse o Senhor dar uma direção, dar uma palavra, direcioná-los ao caminho correto, à decisão oportuna que eles deveriam tomar, eles estariam fulminados, perdidos. E que bom eu e você hoje temos essa dimensão e saber que nós precisamos, através dessa mesma palavra, desse mesmo Deus, ser direcionados. Isso é motivo para nós de alegria, de prazer, de contentamento, a saber que essa crise ela pode até estar sobre a minha vida, sobre a tua vida, por uma situação ou outra, mas ela não veio para ficar. Amém, queridos? Ela tem um tempo e hora para ser sanada, porque maior é o Deus que está combatendo e lutando ao meu favor e ao teu favor também. E contudo, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, traz algo de uma experiência espetacular para mim e para você. De uma experiência assim, que comprova de A mais B, não é? Que Deus é poderoso, está acima de todas as dificuldades que eu e você vier a passar. Nós entendemos a partir do versículo 14, né? Pegando o pano de fundo desse texto que nós lemos, se você ler um pouquinho antes, né, nós vamos perceber que o povo de Israel estava rumo a uma direção, rumo a uma terra que mana leite e mel, né, uma terra boa. Portanto, esse povo não jamais estava na escravidão, não estava mais sendo chicoteado, é assim a palavra, não sei se mais vocês entenderam, não estava mais apanhando, sofrendo na mão do faraó. Eles já tinham sido libertos, né, do cativeiro, do Egito, estavam caminhando rumo a uma terra boa, caminhando rumo a uma terra que mana leite e mel. Mas diz a palavra que em alguns momentos eles passaram por algumas dificuldades, em alguns momentos tiveram crises, lutas. Outrora era a falta do alimento, outrora era a falta d'água, outrora era algumas doenças que pairava sobre a vida do povo, outrora era a incredulidade de uns e de outros. Vamos lá, vai dar certo, vamos chegar lá, e um ou outro, será que vai dar certo? Será que vamos vencer mesmo? Será que essa terra que mana leite e mel realmente ela existe? Tanto é que o texto é claro para nós. Será que uns se levantavam naquele momento e disseram, mas vem cá, Moisés, não havia suficiente sepulcro lá no Egito? Será que não havia suficiente para a gente ficar lá e morrer e ser sepultado lá? Tínhamos que padecer aqui no deserto? Essa era uma das dificuldades que o líder Moisés e tantos outros que estavam com ele, focado na visão, passaram a ter. Será que não tinha lá, mesmo com o sofrimento diário, nós tínhamos as panelas de carne à nossa disposição? Será que você não teve essa visão, Moisés? Por que nos tirou de lá e agora estamos aqui sofrendo? Né? Então, ou seja, além das doenças, além da falta de alimento, além da falta d'água, havia murmuração, havia as dificuldades que vinham oriundas do próprio povo, que não tinham fé suficiente, que não queriam ter, porque a direção era contínua, todos os dias. E vira outra, Deus fazia o quê? O maná caía dos céus, o pão caía, o alimento, né? A água brotava da rocha, num simples toque, uma direção de Deus. Ou seja, Deus mesmo dando todos os dias as condições plenas para aqueles que estavam indo rumo à terra que mana leite e mel, mesmo tudo aquilo acontecendo, o que mais o povo precisava? Precisava de algo especial e entender que a crise ela pode ser vencida pelo poder de Deus. A crise ela pode ser vencida.
E diz o texto que, chegado naquele momento, eles começaram a murmurar e a questionar. E Moisés, sendo líder, alguém enviado por Deus lá dentro da cova, lá dentro da perdição que era o Egito, que era ali a escravidão, naquele momento ele se sente pressionado. O que fazer agora? O que fazer? O que dizer? Eu começo a pensar assim, como me encontrei algumas vezes. Eu creio que o pastor Enoque já se encontrou algumas vezes. Eu creio que você que está nessa igreja já se encontrou em algumas vezes. Naquele momento da crise, naquele momento do questionamento, que às vezes parte até de um familiar que ainda não conhece ao Senhor, que às vezes parte de um amigo, que às vezes parte de pessoas tão próximas de nós, ao questionar. E aí o Deus que você serve? Ué, mas você vai à igreja todo domingo, você participa, e agora? O que vai acontecer? Sabe, aquele momento eu quero me entender assim, na vida de Moisés, e agora o que fazer? E aí Moisés usa uma estratégia espetacular. Ele usa da palavra para direcionar homens e mulheres a buscarem ao Senhor. E aí a partir do versículo 13, Moisés diz o seguinte: Moisés, depois dos questionamentos, respondeu ao povo: não temais. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará ainda hoje. Queridos, aquilo é tão bom, tão maravilhoso, que Deus falou a ele assim: olha, diga a eles, Moisés, que não vai ser daqui a um mês, que não vai ser no ano de 2016, não vai ser daqui a um tempo que ainda nós não vamos revelar. Deus revela até o dia. Diga a eles, Moisés, que eles vão ver o livramento que vai acontecer ainda hoje. Ah, queridos, o nosso Deus é um Deus imediato. O nosso Deus é um Deus que cuida dos seus no momento atual. Não é daqui a um mês, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Se eu e você colocar a nossa crise, as nossas dificuldades, as nossas lutas diante dele, ele trata ainda hoje. É por isso que eu gostei da oração inicial, porque de fato Deus ele não quer simplesmente deixar você só na expectativa da bênção. Ele quer te abençoar ainda hoje. Ele quer abençoar a minha vida, a sua vida ainda hoje, já. E isso é porque Ele é Deus. E aí Moisés diz ao povo, diante de todos aqueles questionamentos: olha, não tinha sepulcro lá para a gente morrer lá. Olha, está faltando água, Moisés, você não está percebendo isso? Lá não tinha as panelas de carne, lá a gente apanhava, a gente era escravo, mas tinha algumas coisas para a gente ir vivendo. Ah, queridos, mas Moisés é direto: veja o livramento que o Senhor o fará ainda hoje. E aí segue o texto: porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver novamente. Ah, queridos, era a multidão. Diz a palavra que eles vieram, né, com carros, com seus cavalarianos, vinham com as suas armaduras. Quem era o povo de Israel perante o exército de Faraó? Não era ninguém. Eram homens descalços, homens maltrapilhos, homens fracos, muitos doentes, muitos sem força nenhuma. Quem eram eles para lutar contra o exército de Faraó? Iam perder, a perca era fatal. E muitas vezes eu olho para mim, quem sou eu diante de tantos obstáculos que estão à minha frente? Às vezes me encontro como um pequenino, sem força nenhuma. Ah, querido, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é grande, Ele é excelente. E há uma certeza na minha e na tua vida que Ele está batalhando e lutando ao meio ao teu favor. E isso me encoraja realmente a crer nessa palavra. Porque diz o texto que Moisés diz a ele: olha, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, olha para eles. Olha, vocês nunca mais vão ver novamente. E eu começo a perceber a situação, que há algumas dificuldades na nossa vida, às vezes pela falta de fé, pela incredulidade que às vezes há no nosso coração, de crer dependendo das circunstâncias. Não é assim ou é só o povo lá em São Mateus? Às vezes a gente quer uma circunstância boa para crer, né? Ah, mas se tiver assim, favorável, eu estou passando uma crise financeira terrível. Mas se eu chegar lá amanhã no trabalho e o patrão falar assim: olha, tem uma chance de você ter um bom aumento, 40% de aumento, é difícil, eu estou só dando uma ilustrada, né? Mas para você receber de aumento, aí você, agora eu vou orar com mais força, porque se eu receber 40% de aumento, eu estou tranquilo. Então isso fica mais favorável. Agora, o contrário também pode acontecer. Estou passando uma crise terrível, sem dinheiro, não tem como pagar as minhas finanças estão altas, as minhas dívidas. E aí, aquele chega no emprego, você está demitido. Crer se torna mais difícil, não é verdade?
Mas contudo, Moisés usa aquela palavra para dizer ao povo, olha para os egípcios, olha para essa multidão aí do faraó e olha para eles, porque nunca mais vocês vão tornar a vê-los. Queridos, eu comecei a pensar e a refletir com os irmãos lá em São Mateus a situação, a cena. De um lado, se você ler mais para frente, você vai perceber, de um lado o mar. De um lado, não tinha como eles passar. Eu creio que não tinha nenhum nadador profissional ali para atravessar aquele mar a nado. Do outro lado, os egípcios. E no meio, o povo. Eu começo a pensar que situação de dor, de medo que eles estavam vivendo. E para acreditar nessa palavra lançada por Moisés, vinda de Deus, tinha que ter fé. E ali, Deus agiu com o sobrenatural, Deus se manifestou no poder. Diz a palavra que Deus deu a condição, o mar se abriu e o povo passou no meio deles em seco, atravessaram. E que diz a palavra para nós, que aqueles cavalos, cavalarianos, os carros, todo o exército passaram e entraram no meio. E de fato, nunca mais aquele povo viu aqueles egípcios. Queridos, isso quem faz é o Senhor. Isso quem faz é Deus, na minha e na sua vida. Ah, pastor, mas naquele tempo lá, Deus tinha maneira de agir. Hoje, queridos, a palavra nos garante que o mesmo Deus de ontem é hoje e será toda a eternidade. O mesmo Deus que direcionou aquele povo a passar em seco e a dizer a eles assim, olha, pode ir em frente, diga ao povo que marche. Né? Naquele momento estava ali um diálogo entre Moisés e Deus, e agora o que fazer? Deus dá a direção. Moisés, porque clamas a mim, diga que o povo que marche, vai à frente. Ele poderia resultar na resposta, mas o mar está lá, Senhor, eles não sabem nadar, e agora? Diga ao povo que marche. E foi o que eles fizeram, e o mar abriu, e eles passaram em seco, de pés enxutos. Queridos, eu me apego a essa palavra e acredito pela fé que Deus ele tem chamado homens e mulheres para marchar. Homens e mulheres que não olham as circunstâncias. Homens e mulheres que não ficam simplesmente, hoje eu vou buscar, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou me lançar na obra, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, mas amanhã aumentou o grau de dificuldade da minha vida e agora eu não tenho mais ânimo, não tenho mais força. Deus tem falado ao meu e tem falado ao seu coração, diga ao povo que marche. Não olhe para os egípcios, não olhe para as dificuldades, mas olhe para o Senhor, provedor de todas as coisas. Queridos, isso é muito especial para mim e para você. E Deus é tão Deus. Eu gosto de dizer isso. Tem uns jovens lá na nossa igreja que tem essa expressão, e a gente costuma usar. Deus é tão Deus, Deus é tão maravilhoso, que não dá um fardo maior que eu possa carregar. Deus é tão maravilhoso que Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a estrutura do nosso querido pastor Enoque, conhece a tua estrutura. E ele conhecia a estrutura daquele povo. E ele termina essa passagem dizendo assim, olha Moisés, fala para eles que eu vou pelejar por eles. Diga isso para eles, Moisés, que eu vou pelejar por eles. Mas diga algo mais, para eles saberem que é eu que estou operando. Não é a sorte, crente não pode crer em sorte. Nós não cremos em sorte, nós cremos na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Diga a eles que eu vou pelejar por eles, mas diga um pouquinho mais. E diga que eles não precisam fazer nada. E olha só o que diz o texto na essência. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Não precisa fazer nada. Queridos, é tão bom saber, não é? Que alguém está fazendo alguma coisa boa por nós, não é verdade? É tão bom saber. Eu disse isso domingo retrasado, lá no momento, lá na igreja. Né? Eu estava lá em casa, a gente estava depois do culto, né? A gente come, almoça, dá aquele sono. Né? Quem é que gosta de dormir aqui depois do almoço? Levanta a mão, faz isso. Ninguém, vocês não dormem depois do almoço, né? Aquele tempo que a gente fica ali renovando as forças, né? E eu estava ali, aí acordei assim, subi lá na cobertura de casa para pegar alguma coisa, e aí eu vi ali o varal assim, o local lá cheio de tênis. O Samuel tem tênis, rapaz. Diz que só as mulheres gostam de comprar tênis, mas o Samuelzinho tem tênis, viu? Estava lá cheio de tênis, tudo sequinho. Aí eu falei, vou recolher, vou levar embora, né? Vou guardar, porque vou poupar, a esposa subir aqui em cima e pegar esses tênis. Aí peguei todos eles e tal, desci, cheguei lá, eu olhei, né, para ela e ela gostou que eu fiz aqui. Você gostou, Roberto? Então, ela gostou. Ou seja, é bom saber que tem alguém fazendo coisas boas por nós, não é verdade? É bom saber, assim, ser surpreendido. Um belo momento, assim, alguém chega e diz assim, lembrei de você, vim aqui dar um presente. Quem é que gosta disso? Diz que um presente bom é melhor que um chute na canela, não é verdade? Não é, irmão?
É com certeza. Então, ou seja, imagine se a gente se gosta, se a gente assim fica contente que alguém está fazendo alguma coisa boa por nós. Imagine Deus, queridos. Que é bom demais. Deus falou naquele momento assim, fica quietinho. Fala para aquele povo, não, eu vou pelejar por eles. Eles não precisam fazer nada, ele pode se calar. Que eu vou pelejar, batalhar e vencer por cada um deles. Queridos, isso é bom demais, isso é maravilhoso. Isso me dá uma garantia, em todos os níveis, que eu não vou perder. Que no Senhor eu sou mais do que vencedor. Que em Deus todas as coisas, as expectativas são vencidas. Que no Senhor a igreja dele, que se reúne nessa noite, nesse lugar, já é vencedora. Já saímos na frente, né? Eu comecei aqui a lembrar de... Que dia que eu vim aqui, pastor? O ano passado? Foi mês de novembro, né? E eu assim, nós oramos aqui nesse lugar. Eu estou vendo a cena de novembro do ano passado. Oramos para Deus tocar em corações, em vidas, para vir se juntar a nós. Porque a palavra do Senhor nos diz que grande é a seara, mas pouquíssimos são os trabalhadores. E hoje eu volto para esse lugar, quase um ano depois, e vejo você que eu ainda não conhecia. Eu queria dizer para você que está aqui, que eu ainda não conhecia, que não estava aqui no mês de novembro, que você é a resposta de oração de Deus. Eu queria dizer para você que está aqui nesse tempo, que chegou no mês passado, chegou no mês retrasado, que chegou no decorrer desse ano, que eu ainda não conhecia, que você é a resposta de oração de Deus. Que Deus tocou no seu coração para vir para esse lugar. Porque aqui você pode crescer na fé, você pode crescer na sua confiança, você pode conhecer o Deus que livrou o povo de Israel de ser morto pelos egípcios. E se Deus livrou a cada um deles, Ele há de livrar a tua vida. Pastor, mas não tem uma multidão de egípcios me seguindo, eu estou tranquilo. Mas tem dificuldades, tem lutas, que nós só conseguimos vencer se nós estivermos no Senhor. Tem lutas, dificuldades, se não tiver o Senhor à nossa frente, nós não temos como prevalecer. E Deus tem falado ao meu coração e ao seu. Você que já está, você que chegou, permaneça no Senhor. Permaneça na sua palavra. Ela é a garantia que essas crianças que estavam aqui, que estão lá sendo instruídas nesse momento, vão prevalecer. Essa palavra é a garantia que no Senhor a nossa família vai prevalecer. Pode vir dificuldade que for, maior é o Deus que nós servimos. E queridos, eu queria dizer para você também, nessa noite que nós estamos vivendo, nós estamos reunidos na casa de Deus. Queridos, não há coisa maior do que saber que a nossa oração, ela está sendo ouvida por um Deus que abriu o mar para o povo passar. Queridos, não tem sensação melhor de saber que a minha oração e que a sua oração está sendo ouvida por um Deus, quando o povo estava no deserto. O que é o deserto? Não tem nada, é areia e sol e calor, mais nada, né? E o povo ali, o que fazer, o que comer, o que dar para as crianças, o que vamos fazer, vamos perecer. Aí Deus enviava um maná na porção exata para eles comer. Querido, o mesmo Deus que eu e você começou esse culto, clamando a Ele, clamando por um avivamento, é o mesmo lá daquele tempo. Não tem coisa melhor de saber do que a minha oração quando eu estou lá no meu quarto sozinho, quando eu estou no trânsito caótico da 23 de maio, quando eu estou dentro das minhas dificuldades lá em São Paulo, quando você está também, nós começamos a pensar assim, Deus, eu estou aqui orando, eu estou aqui no meu quarto, só eu e o Senhor, mais ninguém, mas o mesmo Deus que está ouvindo a minha e a sua oração, é o Deus que operou lá no Egito, é o Deus que endureceu o coração de Faraó, é o Deus que livrou o povo de todas as pragas que sobrevinham sobre a vida deles, porque importa que eu e você conheçam o lugar que Ele preparou para nós. Importa que eu e você todos os dias vença cada dificuldade para vencer e para chegar lá do outro lado. Isso é bom demais, queridos. É bom saber que a minha e a sua oração está sendo ouvida por esse Deus. Eu quero contar para você uma coisa que Deus fez na minha vida agora por esses dias. Quem aqui acredita? Eu quero entender que todas as mãos vão se levantar. Não fiquem tímidos, querido. Quem aqui acredita no poder da oração, levanta a sua mão. Queridos, Deus me deu um mimo. Eu gosto de usar essa palavra, um mimo todo especial, pastor Enoque, esses dias, que tanto me fez bem, tanto fortaleceu a minha fé, que eu não posso deixar de contar para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Eu trabalho para um artista plástico, eu sou pastor da igreja metodista lá em São Mateus, mas sou parcial
né? E tenho o meu trabalho fora, né? Eu sou motorista particular de um artista plástico. E por uma coincidência do destino, né? Eu tenho amizade aqui com o pastor Enoque, que é meu amigo, meu irmão. Ele falou tudo aquilo de mim no começo, mas eu tipico para ele, viu, gente? Não tinha como não ser assim. E por coincidência da vida, eu trabalho para um artista plástico lá em São Mateus, um homem super inteligente, que desenha, faz obras de arte caríssimas, valiosas e bonitas, né? Mas também ele é deficiente visual. Ele não enxerga, nada, né? Assim como o nosso pastor Enoque. E Deus me direcionou a vida dele, trabalho com ele há 6 anos. E logo no primeiro ano, quando eu cheguei a trabalhar, para ir trabalhar com ele tinha, graças a Deus, diga aí, graças a Deus. Mesmo sem ouvir o que eu vou dizer para você, já diga graças a Deus. Graças a Deus, no primeiro ano que eu comecei a trabalhar para ele, a rotina, pego ele em casa todas as manhãs, a gente vai para um lugar, vai para outro, vai para o escritório, vai para o ateliê onde ele faz as obras de arte, aquela coisa toda. E um dia ele disse assim, olha, hoje, eu lembro como se fosse hoje, dia 19 de outubro, não, de agosto, né? Há 5 anos atrás. Eu estou há 5 anos atrás. Ele chegou e disse assim, olha, hoje nós vamos lá em Sumaré. E chegando lá, hoje eu preciso ir consultar uma cartomante. Não vão se escandalizar não, viu, gente? Isso é fato, aconteceu. Consultar uma cartomante, e porque isso eu faço todos os anos, meados do meu aniversário, porque em todos os anos tem, assim, quando eu entendo, quando eu estou chegando próximo, ele falando, né, gente? Chegando próximo do aniversário, ao inferno astral. Algumas pessoas acreditam nisso, dias, meses próximo do aniversário, e eu preciso ir lá. Aí eu falei, puxa vida, situação, hein? Imagina as manchetes, hein, pastor Enoque? As manchetes do jornal. Pastor da igreja metodista, na sala da cartomante, esperando ser consultado. Para ser. Imagina, eu fiquei constrangido, mas era meu trabalho. Eu disse, preciso de levá-lo lá. E vamos lá. Chegamos no prédio, subimos, aquele de que 1 por andar. A sala era quase metade dessa igreja, a sala da mulher. E eu ali sentado na sala de espera, e ele lá dentro se consultando, e eu lá pensativo. Senhor, eu estava quase igual os egípcios, o povo né? Os egípcios não, o povo de Israel. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu, pastor da igreja, trazendo a pessoa para se consultar aqui na cartomante. Pai, isso não combina, não está certo. Não é isso que eu creio, pai. Tem algo aí que não está bom. O que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou com o meu coração naquele momento, fica tranquilo. Eu não trouxe você para cá por acaso. Fique em paz. Aí ele passou ali meia hora, pagou uma fortuna, porque é caro essas coisas, gente. Pagou ali uma fortuna. Eu até preenchi o cheque, né? Porque até o cheque dele eu preencho, ele assina. E aí nós pagamos, eu fui embora. No elevador, descendo o elevador, aí Deus falou assim no meu coração, olhando para ele, aqui, né? Eu e ele só no elevador, eu olhando para ele, e aí ele não está me vendo, né? Não enxerga também. Eu olhei para ele assim, fisguei assim, e Deus falou assim, olha, começa a orar pela vida dele. Começa a orar agora pela vida dele. Se você realmente não quer voltar a esse lugar, começa a clamar pela vida dele. Aí eu disse, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Ele não gosta de crente. Ele nem sabia que eu era pastor ainda. Né? Só eu não tinha revelado a ele ainda. Ele sabia que eu ia na igreja, mas nem sabia que eu era pastor. E agora? Não tem como. Começa a orar pela vida dele. Aí eu negociei com Deus. Falei, Deus, eu vou orar, mas só aqui na mente. Não vou falar nada. Nem vou. Aí comecei a clamar. Deus, toca no coração dele. Muda essa situação. Que esse inferno astral que ele acha que ele tem todos os meses, próximo do aniversário, que caia isso por terra, Senhor. Eu não quero voltar nesse lugar. Aí Deus fala, determina, você não vai voltar nesse lugar mais. E eu disse, pela fé, Deus, nós não voltaremos mais nesse lugar. E aí passou. Queridos, aquela foi uma oração que eu fiz só eu e Deus, ele não ouviu. Nós descemos o elevador, fomos para o carro, fomos embora. E aí passou o ano seguinte, passou o outro ano, e nesse ano, o Deus que é graça, misericórdia e poder me trouxe à memória. Pela boca dele, no momento que a gente estava tomando café, aí ele falando assim, olha que coisa boa, né? Ele faz aniversário agora, dia 19 de setembro. E aí ele ali falando, olha que coisa boa. Olha, esse tempo aí, em tempos atrás, eu estava lá já, ele falou o nome da mulher, eu esqueci, dando meu dinheiro a ela, consultando para me precaver, né, das coisas aí que estavam acontecendo, o carro batia, as coisas aconteciam, a empresa tinha prejuízo, e ele trouxe a memória, olha, tem 4 anos que a gente não volta lá. Que bom, né?
Queridos, se eu estivesse no seu lugar, eu ia dar uma salva de palmas para o Senhor. Queridos, naquele momento ele chegou a dizer, olha, que coisa boa, faz 4 anos que eu não vou lá. Faz 4 anos que eu não dou meu dinheiro mais, não está acontecendo aquelas coisas que acontecia. E naquele momento eu fiquei ali, glória a Deus, assim, pensando também, né? Sem falar nada, glória a Deus, é maravilha e tal, Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu minha oração. Aí Deus falou, não, mas agora você vai falar para ele. Fala para ele ouvir, por que você não foi lá mais, por que ele não voltou? E aí eu fiquei tímido, né? Eu falei, e agora? Se eu falar, eu vou mandar embora, né? Vou ficar sem emprego. Aí Deus falou, importa que você fique sem emprego, mas que meu nome seja glorificado, fale para ele. Naquela hora eu chamei ele e falei, Rogério, sabe por que a gente não voltou mais lá? Sabe por que a gente não voltou mais você para consultar aquela mulher com medo do inferno astral que você entendia que tinha na sua vida? Sabe por quê? Porque nós oramos naquele elevador. Clamei ao Senhor e coloquei a sua vida, e o Senhor permitiu que nós não voltássemos mais nesse lugar. O poder de Deus agiu na sua vida, e por isso que você não mais passou por algumas dificuldades, atribuindo elas ao diabo, ao demônio. Ele é culpado de tudo, mas você não mais o temeu, sabe por quê? Porque você estava revestido de oração e de poder do Senhor. Queridos, naquele momento, ele nos converteu ainda não. Eu digo ainda não pela fé, porque há de ser. Mas eu quero entender que naquele momento, o Deus que livrou o povo de Israel dos egípcios foi o Deus que livrou a vida dele naquele momento. E o Deus que livrou o povo de Israel, o Deus que livrou meu patrão de voltar para aquele lugar, se consultar, a dar o dinheiro por engano para aquele momento, naquela situação que ele vivia há 20 anos, todo ano ele ia lá. É o Deus que ouve a minha e a sua oração. É o Deus que nos sustenta na fé. É o Deus que está visitando lá o seu quarto, lá quando você e Deus, só você sozinha, ou você sozinho está lá se prostrando, clamando a Ele. É esse Deus. É esse Deus que promete que a igreja nele será mais do que vencedora. É esse Deus que tocou no seu coração a sair da sua casa nessa noite, para vir para a igreja, para vir para a casa de Deus. É esse Deus que no momento da ministração da ceia, que eu sei que tocou no seu coração, não caminhe de qualquer jeito, não caminhe por caminhar, mas caminhe fortalecido na palavra. Se tiver que se reconciliar com o irmão, se reconcilie ainda hoje. Olha só o que a palavra diz, veja que o livramento que o Senhor vai dar ainda hoje. Esse Deus que fez tudo isso, é o Deus que está falando comigo e com você. É o Deus que quer abençoar a igreja. É o Deus, pela fé, pastor, já vou lá aqui lançar uma palavra profética diante de Deus. É o Deus que vai operar, para que no ano que vem, quando eu voltar nesse lugar, olha, não vai ser, daqui o ano que vem, não. Olha o que eu disse, não quero voltar atrás. É hoje, é já nessa semana seguinte, é nos meses que estão por vir. Vai tocar em vidas, através da tua vida, a sentar nessas cadeiras aqui, a encher essa igreja, para a honra e glória do Senhor. É o Deus que fez esses milagres acontecer lá, há muitos e muitos e muitos centenas de anos atrás. É o Deus que quer te abençoar. É o Deus que quer te curar. É o Deus que quer te fortalecer, quer te levantar e mostrar a direção. Olha, não precisa fazer nada. Olha, simplesmente confie em mim. Foi o que foi dito ao povo de Israel. Não precisa fazer nada, confie em mim. Esse é o Deus que nós servimos. E é Ele que nós precisamos entregar o nosso coração, queridos. Sem reserva, sem temor, né? Sem medo, aliás, trocar a palavra temor com temor, mas sem medo. Sabe, às vezes a pessoa fica com medo. Eu vou orar mais, eu vou clamar, e o inimigo pode se levantar. Que ele venha. Maior é o que está em nós. Maior é o que habita na minha vida e que habita na tua vida. O crente confiante em Deus não teme nada que venha do inimigo. Se eu e você teme no Senhor, caminha por Ele, queridos, não tememos nada. Maior é o Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Pedro, em certo momento, diz que as portas do inferno, aliás, no momento com Pedro, vai dizer a palavra, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Queridos, então essa igreja, nesse lugar, é a luz que Deus estabeleceu para salvar muitas vidas dessa cidade. A igreja nesse lugar é o espaço, é o local, é o instrumento que Deus, guarda essa palavra, a igreja nesse lugar é o instrumento de Deus para salvar muitas vidas dessa cidade. E é bom saber que essas vidas, muitas das vezes, elas estão do lado da nossa casa, é o nosso vizinho.
Muitas das vezes é bom saber que essas vidas que Deus quer salvar através dessa igreja, portanto, não é esse espaço, é você sendo a igreja. Às vezes dorme com você. Isso, não se escandalize não. Às vezes é o seu esposo, às vezes é a sua esposa, onde Deus tem uma promessa de salvação. Às vezes é o seu filho que dorme ao quarto do lado, que o inimigo está rondando para levá-lo para a perdição. Mas através de você, igreja do Senhor, Deus quer salvá-lo. Amém, queridos? Deus quer salvar a minha casa, a sua casa. Josué foi muito enfático quando diz: olha, eu não sei o que vocês querem fazer da vida, eu não sei o que vocês vão servir, eu não sei que Deus vocês vão servir, eu não sei ainda. Mas uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que essa palavra germine fé no seu coração, que essa palavra germine confiança na sua vida, que essa palavra tire todo espírito de rodízio. Sabe aquele espírito de rodízio, né? Aquela coisa, hoje eu vim, agora, a próxima vez eu não preciso ir porque eu já fui. Queridos, o diabo ele não deixa de lutar para derrotar a mim e a você. Quando ele consegue fazer algum dano nas nossas vidas, por muitas das vezes é porque nós achamos que ele estava dormindo. Ele não dorme. Então que você também não venha dormir. Prevalecer atento, de pé, de cabeça erguida, buscando ao Senhor, clamando a Ele. E sabendo que no Senhor nós seremos mais do que vencedores. Eu estou confiante nessa palavra que Deus não nos dirigiu para falar de qualquer maneira e por acaso. Deus vai usar a sua vida, a igreja do Senhor, nesse lugar, para salvar muitas vidas que estão aí fora. E nós vamos voltar nesse lugar. Eu tenho certeza que vai ser um tempo, como já tem sido, um tempo de refrigério, de muita luta, de muito trabalho, mas um tempo de refrigério. Porque toda luta, todo trabalho, passado sozinho, é tempo de desgostos. Mas luta e perseguição e problemas passados no Senhor, pode ser tempo de refrigério. Porque é nesses momentos que nós se aproximamos mais do Senhor e sentimos o poder dEle sobre as nossas vidas. Amém? Receba essa palavra do Senhor, que Deus te abençoe a tua vida. Você que está forte, ore para permanecer de pé. Você que está ali duvidoso do que Deus tem. Eu tenho vontade hoje, amanhã não sei ainda e tal. Não oscile, queridos. Cabeça erguida, olhando para o alvo, caminhando. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Sirva a Deus. Compartilhe sua necessidade com os seus irmãos, com o seu pastor. E clame ao Senhor. E juntos, como diz uma palavra não cristã, mas uma palavra que serve, juntos somos mais fortes diante do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Pastor, podemos orar? Não sei se eu passei demais o tempo aqui. Se eu passei, o senhor me perdoa, viu, pastor? Nós vamos orar, queridos. E o pastor me deu uma liberdade aqui de fazer, eu nem combinei com ele, mas fazer um momento de oração, assim como a gente faz lá em São Mateus. Eu gosto muito disso. Uma certa feita, orando lá no gabinete da minha igreja, comecei a orar e Deus falou ao meu coração, falou assim: olha, não termine um culto sem clamar a mim. Não termine um culto sem oração e sem clamor. Sabe por quê? Para não virar entusiasmo. Para não virar assim, mas que bom o culto foi hoje. Os louvores saíram perfeito, né? O pregador não errou na palavra. A gravata dele estava bonita, é a cor que eu mais gosto. Você ir para sua casa nessa sensação. Não, mas quando nós oramos, nós levamos para nossa casa o poder de Deus, a misericórdia de Deus e a certeza que vai ser uma semana abençoada em nome de Jesus. É dessa forma que nós vamos orar. E eu queria convidar só você que quer. Se você não sentir bem, se você falar, não quero, eu estou bem aqui, Deus pode me ouvir aqui onde eu estou, isso pode, Ele vai fazer, não há dúvida disso, né? A gente pode estar lá no meio da esquina, lá fora, e orar de lá, Ele vai nos ouvir. Mas Deus me deu uma experiência, onde Ele me diz, o altar é um lugar de consagração. O altar é um lugar onde o pecador se arrepende, onde o pecador é tratado, é moldado, é reestruturado, para de cabeça erguida me servir. Então, no momento que a gente vai orar aqui, eu queria convidar você para vir no altar do Senhor. Se você quiser aqui se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, da forma que você quiser, eu queria chamar você para vir aqui na frente, né? Tenha essa experiência com Deus nessa noite. Venha para cá, nós vamos clamar a Deus, nós clamamos a Ele lá no início do culto, para o avivamento, uma prática de oração que o pastor me compartilhou, que vocês estão fazendo, nós estamos acompanhando. Contudo, esse é um momento de oração específico que nós vamos fazer nessa hora. Vem para o altar de Deus. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Se você quiser ficar de pé, se quiser se assentar aqui nos primeiros bancos, faça da forma que você quiser. Mas que você venha orar juntamente conosco.
clamar a esse Deus, esse que livrou o povo de Israel das mãos dos egípcios, esse que esteve lá descendo, provendo o maná, descendo, batendo nas rochas, a água sendo brotada, ou seja, saciando a sede. Esse mesmo Deus que durante o sol escaldante do dia enviava a coluna do refrigério, para não deixar o povo perecer com o sol escaldante de 50 graus. Esse que à noite, no frio, no gelo da madrugada, enviava a coluna de fogo para aquentar o povo. Ou seja, esse Deus completo, que sana todas as dificuldades e lutas, esse Deus que está pronto para ouvir a minha e a tua oração. Os intercessores que estão da igreja, comece a clamar. Vamos orar nessa fé e nessa confiança em nome de Jesus. Amém, queridos? Assim oremos, feche seus olhos, eleve o seu pensamento com muito temor ao Deus que pode todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra. No momento, ó Deus, que nós entendemos que ainda que hajam crises, que hajam lutas, ó Pai, à nossa volta, que hajam dificuldades, que hajam perseguições, que hajam obstáculos, nós sabemos, ó Deus, que maior é o Senhor que batalha por nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, Pai. Visita homens e mulheres, ó Deus, famílias inteiras que estão aqui nessa noite, Pai. Visita o coração da Tua igreja, Senhor. Aumente, Deus, a nossa fé. Aumente, Senhor, a nossa confiança, Pai. Para que a cada dia, Senhor, nós não venhamos, ó Deus, a ficar prostrados, temendo ao inimigo, temendo as artimanhas que ele tem usado, Senhor. Mas que possamos marchar, que possamos, ó Deus, avançar em todos os níveis, confiantes e tementes a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, as nossas vidas. Toma a Tua igreja nessa hora, Senhor. Nos fortaleça na Tua palavra. Nos fortaleça, Pai, no Teu evangelho. Que a cada dia, Senhor, a igreja em Itapeva venha, Deus, caminhar fortemente no Senhor. Aumenta, Deus, a nossa fé. Aumenta, Deus, a nossa confiança. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja de oração. Uma igreja, Pai, que não teme, ó Deus, a dificuldade, mas crê e confia no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que haja um crescimento, principalmente espiritual, em nossos corações, Senhor. Para que haja um avanço, principalmente em nós. Começa a Tua obra primeiramente em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, cada vida que aqui está nas Tuas mãos. Toma a Tua igreja nessa noite, ó Pai, diante do Senhor. E nos abençoa, Senhor. Nos abençoa a viver pela Tua palavra. Porque nós sabemos que no Senhor nós seremos mais do que vencedores. Assim nós oramos, Te louvamos e Te exaltamos, ó Deus, com toda a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Trata, Deus, as famílias. Trata, Deus, aquele que está enfermo, que está clamando ao Senhor, ó Deus, pela cura. Há enfermidades entre nós. E nós clamamos ao Senhor, sabendo, ó Pai, que Tu és o médico dos médicos. Cura ainda nessa noite, ó Pai, aquela enfermidade, aquele órgão, ó Deus, que está doente. Ó Deus, sana, ó Deus, toda a enfermidade nessa noite, Pai. E também, Deus, visita o coração, ó Deus, das pessoas que precisam, ó Deus, ter um encontro real contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja conversão em nosso meio, que haja, Deus, busca e entrega. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Deus. Louvado seja o nosso Deus. Se você de pé, você pode ficar. E se você assim sentir alegria no coração para fazer, dê a melhor salva de palmas ao Senhor que você puder nessa noite. Amém? Glorifica Ele com as suas palmas, com a sua voz, com a sua vida. E saiba você, querido irmão e irmã, que você não volta para a sua casa, você não volta para o seu lar, para a sua realidade, né? Da mesma forma que você entrou, mas você volta cheio do poder de Deus. Porque o Senhor é conosco. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Fico honrado pela oportunidade. Que Deus te abençoe muito, muito. Amém? Nós vamos conhecer rostinhos novos aqui quando vamos voltar para cá. Eu espero que não seja daqui a um ano, que seja breve. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por a palavra ministrada pelo pastor Elisiário. Que Deus possa testificar a verdade
no seu coração em nome de Jesus. Amém?